E aí, meus queridos, bom demais? Sejam muito bem-vindos ao canal iCalculei. Meu nome é Vinícius e no vídeo de hoje nós vamos resolver os exercícios restantes dessa semana número 3 do PET 4 do 7º ano. Ficaram faltando as questões número 3, 4, 5, 6 e 6. Um detalhe importante, pessoal, a questão número 4, eu já fiz ela e eu vou colocar lá no meu Instagram. Então, se você quiser conferir ela, vai lá no @iCalculei e confere a questão número 4, beleza? Pessoal, então esse aí chega de enrolação e bora pro vídeo! Muito bem, meus queridos, a questão número 3 fala o seguinte. Na figura abaixo, temos no retângulo ABCD os segmentos AD, AE, BE, BF e pergunta, desta forma, determine a área do triângulo DEF. Tá? DEF, esse aqui que está dentro desse retângulo ABCD, beleza? Pessoal, primeira coisa, tá? Uma dicasinha aí de ouro. Se você está fazendo essas questões de geometria e está agarrando ou está fazendo muita conta, minha dica é o seguinte, tá bom? Analisa melhor a questão, vê as figuras geométricas que você está calculando, observa melhor, porque às vezes tem uma saída mais fácil, beleza? Igual nesse caso aqui, ó, o que a gente já aprendeu? A área do retângulo, né? Do retângulo ABCD, então é fácil de calcular. E também o que? A área dos triângulos retângulos, né? Que a gente tem um triângulo aqui, ó, DAE, EBF, FCD, né? Temos 3 triângulos retângulos e esse triângulo aqui no meio DEF, que é meio difícil de calcular a área dele. Então, o que eu te sugiro aqui? A gente calcular a área do retângulo, que é base vezes altura, e depois calcular a área desse, né? Vamos dar nome aos triângulos aqui, ó. Calcular a área desse triângulo, depois a área desse, depois a área desse, e vai fazer a área do retângulo menos a área 1, 2, 3, vai dar exatamente essa área interna aqui. Beleza? Desse jeito fica muito fácil calcular. Vamos lá? Ó, pra gente relembrar aqui rapidamente, tá? Qual que é a área do triângulo retângulo? Não está aqui, que beleza. Mas triângulo retângulo é base vezes altura dividido por 2, tá, pessoal? Aqui a gente tem um triângulo. Ah, tá, esse aqui não deixa de ser retângulo também, né? Então, a base vezes altura dividido por 2, beleza? A base B, altura H. Então, base vezes altura dividido por 2. Combinado? É isso que a gente vai usar. E também calcular aqui, ó, a área do retângulo. É base vezes altura. Então, vou começar aqui com a área do retângulo. Ela é bem mais fácil, né? Então, a área do retângulo é base vezes altura. Então, a área do retângulo vai ficar base. É esse segmento aqui todo. A E já falou aqui, ó, vale 12. E B vale 3. Então, 12 mais 3 vai dar 15. Então, substituindo 15 aqui no lugar de B, vezes a altura, que é essa aqui, ó, AD. AD ele falou que é 5. Então, 5. Então, 5 vezes 15 vai dar 75 centímetros quadrados, tá? Lembrando que aqui é centímetros, centímetros é centímetro quadrado, beleza? Então agora eu vou calcular a área 1, depois a 2, depois a 3. Então a área 1 é base vezes altura dividido por 2. Então a área 1 é nosso triângulo retângulo aqui. AE vezes, quanto que é AE? 12, vezes AD é 5, então 12 vezes 5, dividido por 2. Aqui dá até para simplificar, por 2 vai ficar 6, aqui vai ficar 11, 6 vezes 5, 30 centímetros quadrados. Vamos aqui calcular a área 2, então, por ela aqui de azul. A área 2. A área 2, eu vou fazer ela aqui com azul, então a área 2 é a mesma coisa, base vezes altura sobre 2. Lembrando que a área, ó, a base é aqui, ó, o segmento BE ou EB, né? Então é 3 vezes a H, que é a altura. A altura está aqui, ó, BF, que vale 4. Então, 3 vezes 4 sobre 2. Simplificando, vai dar 2, vai dar 1. 3 vezes 2, 6 centímetros quadrados. Beleza? Eu vou fazer a área 3 aqui em verde, que é base vezes altura sobre 2. Não vou repetir mais não, hein, pessoal? Vocês já decoraram aí, ó. Ó, base, tanto faz, você pegar aqui, ó, esse aqui pode ser o base e esse aqui pode ser a altura, ou vice-versa, não tem problema, tá?
aqui é 15. Como aqui já deu 4, só restou 1, tá? Então 15 vezes 1 é base vezes altura sobre 2, que vai dar 7,5 centímetros quadrados. Então a gente soma 30 mais 6 mais 7,5, vai ter a área desses triângulos. E faz o que? 75, que é a área total, menos essas 3 áreas. Ó, vou chamar esse triângulo aqui do centro de área do triângulo, né? Área triângulo. Então, a área triângulo é igual à área do retângulo menos a área A1, menos A1, menos A2, menos A3, né? Menos A2, menos A3, tá? Esse aqui a gente descobriu 75, menos A1 que foi 30, menos A2 que deu 6, menos A1, A3 que deu 7,5, tá? Vou jogar aqui na calculadora, vai ficar 75 menos 30 menos 6 menos 7,5. A área desse triângulo é 31,5 centímetros quadrados. Então a área do triângulo é igual a 31,5 centímetros quadrados. Beleza? Então é isso aí, meus queridos. Vamos para a questão número 5, que é a questão número 4. Eu vou fazer ela lá no Instagram. Vou fazer ela lá no Instagram, tá, pessoal? Então, se você quiser ver a questão número 4, corre lá no meu Instagram, @aicalculebo, e assiste a resolução do exercício 4. Combinado? Pessoal, então vamos para a questão número 5. Muito bem, meus queridos. A questão número 5, ela fala o seguinte. A questão do Enem, ela foi adaptada. Para decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais compostos de quadrados de lado medindo 1 metro, conforme a figura a seguir. Então o lado aqui é 1 metro por 1 metro. Nessa figura, os pontos A, B, C e D, aí, ó, A, B, C e D, são pontos médios dos lados do quadrado. O que é o ponto médio, né? Conceito importantíssimo. Ele divide esse lado no meio, tá? Por isso que é ponto médio. Então, desse ponto onde eu estou passando o mouse até o ponto B, o comprimento é o mesmo comprimento que eu pegar desse outro lado até o ponto B, tá? Então, ele dividiu 1 metro no meio, beleza? Então, tem 50 centímetros para um lado e 50 centímetros para o outro. E aí ele continua falando. Os segmentos AP e QC medem 1/4 da medida do lado do quadrado. Então vamos ver onde está o AP e o QC. E ele falou que esse comprimento mede 1/4 da medida do lado do quadrado. Se o quadrado tem 1 metro, 1/4 de 1 metro é 0,25 metros ou 25 centímetros, né? Então vamos continuar. Para confeccionar um vitral são usados 2 tipos de materiais. Um para a parte sombreada, né, essa parte mais acinzentada, que custa R$30 o metro quadrado, e outro para a parte mais clara, nas regiões aí triangular aí meio esquisita, que custa 50 metros quadrados. De acordo com esses dados, qual é o custo dos materiais usados na fabricação de um vitral? Então, pessoal, a primeira coisa importante aqui é que existem diversas áreas aí, tá? E cada área desse vitral tem um preço, tá certo? Então, a parte acinzentada tem um valor de R$30 o metro quadrado, e a parte branca tem um valor de 50 metros quadrados. Então a gente tem que achar quem que é a área cinza e quem que é a área branca, para depois multiplicar por esse preço do metro quadrado. E aí a gente vai descobrir qual que é o preço que vai sair essa parte do vitral, beleza? A primeira área cinza aqui que a gente vai calcular, né, são 4 triângulos, né? Então tem um triângulo aqui, 2, 3, 4. Então, como são 4 triângulos, eu vou colocar aqui, ó, 4 vezes... Qual que é a área do triângulo? É base vezes a altura, né? A base é 0,5. Então, vou deixar tudo em metros, tá, pessoal? 0,5 vezes a altura, que é 0,5. E isso tudo dividido por 2, certo? A área do triângulo não é base vezes a altura sobre 2. Lembrando, esse 4 aqui são por causa que nós temos 1, 2, 3, 4 triângulos, tá bom? Então dá até para simplificar aqui, ó. Vai ficar 1, 2, então vai ser 2 vezes 0,5, né? Vamos fazer aqui, ó, 0,5 vezes 0,5, 0,25, 0,25 vezes 2,
0,5, beleza? Então o resultado dessa conta é 0,5 metros quadrados, combinado? E quem mais que a gente tem aqui? A gente tem esse trapézio aqui, né? Que eu tentei destacar aqui, né? E aí, qual que é a área de trapézio? Vocês lembram? E aqui, se vocês não lembram, né? Eu já deixei aqui, ó. Losango, trapézio aqui, pessoal, losango. Né? Losango é o D maior, olha lá, o D maior vezes o D menor sobre 2, tá? O D maior nosso é 1, porque ele falou que o lado do quadrado é 1, e ele pega, se você perceber, ele pega o lado do quadrado inteiro, né? Então o lado maior é 1, ele falou que daqui aqui era quanto? 1/4, né? Então 1/4 é 0,25, 0,25 sobrou no meio quanto? 0,05, né? Então a área do losango é igual D maior, ou D maiúsculo sobre D minúsculo sobre 2, né? O D maiúsculo é 1 vezes o D minúsculo é 0,5, isso tudo dividido por 2, né? 1 vezes 0,5 é 0,5, 0,5 dividido por 2 é igual a 0,25 metros quadrados, beleza? Então, com isso, a gente tem que isso tudo aqui é a área cinza, tá? E agora, ó, acentuei o cinza ali do nada. E agora, pessoal, a gente precisa o quê? Calcular a área branca, né? Aqui a gente vai somar ela, né? Vai dar 0,75. 0,75 metros quadrados. E agora a gente precisa achar o quê? A área desses triângulos, né? E como é que a gente faz isso? Fazendo a área total menos, né, a área do quadrado, que é 1 vezes 1, menos essa área aqui, ó, que é a área da parte cinza. A gente vai ter o quê? O restante, que é a área branca, certo? Então, ó, vou fazer essa conta até aqui, ó. O lado do quadrado, né, 1 por 1. E a área do quadrado é como? Ó, a área do quadrado não é lado ao quadrado? Então, 1 elevado ao quadrado, mesma coisa que 1 vezes 1, que é 1 metro quadrado. 1 metro quadrado menos 0,75 vai dar o que? 0,25, né? Então, a área branca é 1 menos 0,75, que o resultado vai dar 0,25. Então, essa área aqui, ó, né, é 0,25 metros quadrados, beleza? E aí, agora faz o que? Multiplica, né? 0,75 vezes quanto que é o metro quadrado da área cinza? 30, né? Então, vezes 30. E da área avermelhada é 50, né? Então, a gente vai fazer 0,25. Aí, ó, vou deixar aqui, ó, metros quadrados vezes quanto que é o valor, ó lá? É R$50 por metro quadrado. Então, R$50 por metro quadrado. O metro quadrado corta com o metro quadrado. Sobrou 0,25 vezes o dinheiro, né? Vezes os reais, que é 1/4 de R$50. Quanto que é 1/4 de R$50, hein? Não sei, a metade é 0,25, então vai dar 12,50, né? É 0,25 vezes 50. 12,50, ó. 12,50 reais. Então, com a área branca a gente vai gastar R$12,50 e com a área cinza vai gastar, vamos ver aqui, ó, 0,75, que é o metros quadrados, vezes R$30, e vai dar R$22,50. R$22,50. Somando aí os dois, não vai dar 23, 20, R$35, né? Então, R$35 o total, beleza? Pessoal, então vamos para a questão número 6, nossa sexta e última questão, hein? Muito bem, meus queridos, a questão número 6, nossa sexta e última questão desse PET 4 da terceira semana, fala o seguinte: calcule a área total e o volume dos paralelepípedos cujas medidas estão indicadas abaixo, beleza? Então, nós temos 2 cubos e um paralelepípedo retângulo. Então, vamos calcular aqui letra A. Então, letra A,
Então vamos começar calculando a área total. Pessoal, primeira coisa, o cubo. O que é a característica especial do cubo? Que todas as suas dimensões, tá vendo? 2 por 2 por 2 são iguais, tá? Então todos os lados do cubo são quantos, pessoal? Ó, 1, o da frente, 2, o lado de trás, 3, 4 aqui de baixo, 5 e o 6 aqui, o do topo, tá? Então 2, 4, 6, beleza? Então todos esses lados são iguais, então a gente faz aqui, ó, 6 vezes, né, que são 6 lados. Qual que é a área de uma face? Né, 2 por 2, então ó, 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 6, 24 centímetros quadrados é a área total do cubo A. Beleza? E agora, para calcular o volume, o que a gente precisa observar, tá? Eu vou apagar aqui essas rabiscos que a gente fez. A gente, para calcular volume, tá? Vou colocar aqui, ó. Volume é a área da base vezes H, que é a altura, tá? Para qualquer volume, a fórmula é essa, tá beleza? Então, a área da base, a gente tem que ver aqui, ó, e falar a base que está encostada no chão, qual que é a sua área? Então, eu tenho que olhar qual que é a forma geométrica. Identificando qual é a forma geométrica, é só aplicar aquela forma, que é a fórmula, né? Para um quadrado, para um triângulo, para um trapézio, para um losango, que a gente tem um quadrado. Então, a área da base é o quadrado. Então, é lado vezes lado. É 4 centímetros, fazendo 2 vezes 2. E qual que é a altura? A altura é 2 também. Então, 2. Então, 4 vezes 2, 8 centímetros cúbicos. Beleza? Então, o paralelepípedo retângulo, tá? Ele tem, né, também a área total e o volume total. O que é importante aqui é o seguinte, que a gente tem a área da frente aqui é igual à área do fundo. Deixa eu rabiscar aqui, ó. Que no cubo todas as faces eram iguais. Aqui, ó, a gente tem faces iguais, só que de 2 a 2, tá? Então a gente tem a face da frente, a face do fundo também é igual. Agora a face lateral, né? As faces laterais, né? Aqui de verde. E a face do topo, né? De forma que... E a do fundo também, tá? Lembrando que a azul aqui que ficou, sumiu, né? Ela é a da frente, beleza? Pessoal, por que eu fiz esse desenho? Para destacar justamente que a área do fundo é igual à do topo, as áreas laterais são iguais e a área do fundo e da frente são iguais, tá? Do topo e da base, né? Eu falei fundo, mas, né? Enfim, vocês entenderam aí por causa do colorido que a gente fez, certo? Então é só fazer o que? Letra B aqui, ó. Vamos calcular a área da frente, tá? Que é 3,5 centímetros de base por 2 de altura. Então, 3,5 vezes 2 de altura. Só que a gente tem quantas faces iguais? 2, né? Então, multiplica aqui por 2, beleza? 3,5 vezes 2 vai dar 7. 7 vezes 2 vai dar 14 centímetros quadrados, tá? Isso aqui é a primeira cálculo da face da frente, tá? Da frente é essa aqui, ó. Essa aqui. Vamos calcular a face lateral, tá? De verde aqui, ó. Ó, essa aqui, que é 1,5 centímetros de base por 2 de altura. Então, 1,5 vezes 2. Mas são quantas faces iguais? São duas. Então, por isso desse 2 aqui. 1,5 vezes 2 vai dar 3. 3 vezes 2, 6 centímetros quadrados. E para finalizar, a gente vai calcular aqui a tampa dela, né? A tampa, ela tem 3,5 centímetros de base e 1,5 de largura. Então, 3,5 vezes 1,5, isso vezes 2, beleza? Então, pessoal, para fazer essa multiplicação aqui, ó, a gente pode colocar 35 vezes 15, tá? Então, 5 vezes 5, 25, vai 2, 5 vezes 3, 15, 16, 17. Então, 17. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. Desce o 5. 7 com 5, 12. Vai 1,
2, 3, 4, 5. Então 525, só que a gente volta quantas vírgulas? Uma, duas, né? Porque na verdade é 3,5. Como tem duas vírgulas, volta duas. Então vai dar 5,25 vezes 2, né? Que vai dar 10,5. Beleza? Então 10,5 centímetros quadrados. E qual é a área total desse paralelepípedo retângulo? É só somar todas essas três parcelas, né? 14 com 6 vai dar 20, 30. Então total é 30,5 centímetros quadrados. E qual que é o volume total? Então, como a gente comentou, para calcular o volume, a gente faz volume é igual a área da base vezes altura, certo? A área da base, a gente acabou de calcular aqui, ó, que é 3,5 vezes 1,5, que deu 5,25. Então, 5,25 vezes a altura, que é 2. Então, 5,25 vezes 2, o volume é 10,5 centímetros cúbicos, beleza? Pessoal, então vamos para a nossa letra C e a última. Muito bem, meus queridos, nossa letra C, tá aqui o nosso cubo, de lado 1,5 centímetros. Então, para calcular a área total, então vou colocar aqui, ó, a área total é igual a 6 vezes uma área, né? A área de uma lateral, que é 1,5 vezes 1,5. Então, a área total é igual, vou fazer aqui na calculadora, é 6 vezes, né? Pode até abrir parênteses aqui para ficar mais organizado, a área de um lado. Então, 6 e 1,5 vezes 1,5. Isso vai dar 13,5 centímetros quadrados. E o volume é o que? É 1,5 elevado ao cubo, né? Que é lado vezes a profundidade vezes a altura. Que é a mesma coisa que a área da base vezes a altura. A área da base é 1,5 vezes 1,5 vezes a altura, que é 1,5. Fazendo isso, então, vai dar 1,5 elevado ao cubo. 3,375. Então, 3,375 centímetros cúbicos. Beleza? Pessoal, então, assim acabamos a nossa letra C. E mais uma semana aqui no canal, beleza? Muito bem, meus queridos, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal. E eu te pergunto, ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, você deixa aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar. Se vocês gostaram desse vídeo, dá aquela curtida para dar aquela fortalecida no nosso canal, continuar crescendo, combinado? Próximo vídeo nós vamos continuar aí resolvendo os exercícios da semana número 4. Na semana número 4 a gente ainda continua falando de geometria, tá? Então a gente vai continuar dando ênfase em triângulos, circunferências, retângulos, não só as áreas, como algumas outras propriedades importantes, como a soma dos ângulos internos, entre outras. Beleza? Pessoal, então é isso aí. Fiquem com Deus, um excelente final de semana e, como sempre, até o próximo vídeo!